Cecília Meirelles, que a gente se acostumou a ver como uma poeta simbolista, muito dedicada ao espírito, a certa tristeza, até uma certa melancolia, foi muito além disso. Ela foi muito à frente do seu tempo, porque ela refletiu profundamente o que foi a política, o que foi o ambiente social de seu tempo. O livro Um País no Horizonte de Cecília, onde estão incorporados artigos que ela escreveu para um jornal econômico, ela faz uma leitura muito profunda do que era a vivência do intelectual, da mulher, do professor, ali no final dos anos 1930 e início dos anos 1940. E, curiosamente, a situação muito pouco mudou. Cecília, além de analisar seu tempo de uma maneira muito profunda, mostra o quanto esse ambiente ainda nos inquieta e ainda nos incomoda. Gustavo, a gente poderia começar essa nossa conversa, a gente vai falar sobre Um País no Horizonte de Cecília, que é um livro interessantíssimo, né? Da Cecília Meirelles, artigos publicados entre 1939 e 1940. Junto à Global, você tem trabalhado muito com esses clássicos, com os autores clássicos da literatura brasileira. Como é que está esse trabalho dentro da Global e como é que foi essa opção da Global em trabalhar com autores mais clássicos? Essa foi uma opção, né, que foi feita já no começo dos anos 80, né, quando a Global ela começou a enveredar com mais profundidade, né, pela literatura em língua portuguesa, né? Eu digo língua portuguesa porque não só brasileira, mas também a literatura, né, produzida em Portugal. E isso foi digamos, uma ideia, né, digamos, um propósito, né, do diretor fundador, o seu Luiz Alves, né, Luiz Alves Júnior. Foram criadas aquelas coleções que hoje são muito acessadas, né, que são as coleções Melhores Contos, Melhores Crônicas, Melhores Poemas. E aí viu-se que existia já nesses anos 80, né, uma sede das pessoas e das escolas, enfim, do setor cultural por adentrar, né, mais profundamente na literatura produzida, né, em língua portuguesa. E paulatinamente a editora começou, né, a contratar, né, a obra com exclusividade de autores, né, alguns vivos, como, por exemplo, né, a gente tem aí o Inácio Loyola Brandão, né, que está hoje aí com seus mais de 80 anos aí produzindo e viajando por aí, e também autores falecidos, né, mas muito centrais para a cultura e para a história do Brasil, né, como o Luiz da Câmara Cascudo, né, que acho que talvez tenha sido, a meu ver, o primeiro autor da Global, né, que acho que muitas pessoas ascenderam assim para a editora, né. Vieram depois, né, Gilberto Freire, em seguida veio a obra da Cecília Meirelles, a obra do Manuel Bandeira, a obra de um autor que é muito importante, principalmente na área da literatura infanto-juvenil, que é o Orígenes Lessa. Começou a haver um sucesso mesmo, um êxito, né? As escolas começaram a reconhecer esse trabalho feito pela Global, e aí em seguida veio a obra do Rubem Braga, né? Toda também, mais recentemente a obra, né, do José Lins do Rego, e também a maior parte da obra do Guimarães Rosa, né? A Global tem essa estrada que está sendo continuada por uma nova geração, que são né, que são os novos diretores, os filhos do seu Luiz, que é o Jefferson Alves e o Richard Alves, e vem tocando essa história de êxito da editora. O livro Um País no Horizonte de Cecília, que vocês até certificam como uma obra inédita, porque são textos que ela escreveu para um jornal econômico, um jornal de cunho econômico, né? Quer dizer, como é que surgiu esse livro, como é que foi a descoberta desses textos, enfim, como é que surge a ideia do livro? Quando a Global começou a publicar com exclusividade a obra da Cecília Meirelles, isso começou em agosto de 2012, os primeiros livros saíram na Bienal do Livro de São Paulo, e aí assim, né, saiu o Estou Aquilo, né? E, né, então havia essa programação, né, de
reeditar a obra já conhecida da Cecília Meirelles, né? O que por si só era um desafio, né? E saiu então o Romanceiro da Inconfidência, o Isto ou Aquilo, e assim sucessivamente a obra da Cecília Meirelles passou a ser reeditada de forma individual, né? Então, quem for olhar, né, os livros da Cecília hoje que estão publicados, eles têm um projeto gráfico único, cada um deles, cada um tem um texto de apresentação que foi encomendado especialmente para cada um dos livros, né? Agora sempre havia, né, essa, digamos, essa expectativa por, né, poxa, e aí, tem alguma coisa inédita, né? Vão encontrar, né? Sempre que uma editora contrata um autor desse quilate, assim, sempre há essa expectativa. Eu acho que é uma expectativa que não só que acaba sendo não só da editora, né? Mas também acho que do público leitor sempre pergunta, às vezes nas redes sociais, né? Pergunta sobre isso. E acho que a família, de alguma forma, também, as famílias também, os herdeiros, os agentes literários também ficam com essa sanha, assim, né? E mais recentemente, né? Isso foi, acho que foi 2021, no começo de 2021, né? Eu conversando com um colega, eu sou historiador, fiz doutorado em História na USP, e conversando com um professor de literatura brasileira da Federal de Minas Gerais, que é o professor Sérgio Alcides, que foi meu contemporâneo, ele fez doutorado em História aqui na USP, ele estuda a obra da Cecília Meirelles, e conversando com ele, né, ele falou: você sabia que ela publicou uns artigos, né, sobre numa revista da área de economia? E na hora eu caí para trás, assim, porque eu não tinha conhecimento algum disso, né? E aí ele falou: não, publicou, dá uma procurada. E aí, assim, né, eu verifiquei, tinha uma pequena biografia que mencionava essa colaboração dela. E, para minha sorte, né, eu encontrei o periódico para o qual ela publicou, né, esses artigos, totalmente disponível no site da Hemeroteca Digital Brasileira, que é um projeto fabuloso que deve ser divulgado sempre, que é uma coisa maravilhosa, feita pela Biblioteca Nacional, né, que procurou e procura ainda, né, digitalizar parte de acervos de jornais e de revistas. E aí ali tinha simplesmente todo o acervo dessa revista, desde o início dela, nos anos 30 até os anos 60, que foi o período que ela terminou, né, que ela parou de ser publicada. E ali eu fui procurando, né, número a número, e encontrei os 9 artigos que esses são, eu chamo de ensaios-reportagem, né? Porque, a meu ver, eles têm esse cunho ensaístico, né? Porque ela não, ao meu ver, a Cecília ela não faz só uma reportagem, né? Você que leu o livro, você percebeu que ela tem um trabalho assim muito fino, assim, com texto, de refletir em cima. Então, ela não está só lidando com números, né, quando ela lida com os assuntos. Ela puxa pela história, muitas vezes, no começo de cada texto, né? E aí o livro surgiu dessa forma. Os artigos foram escritos para o Observador Econômico, mas o inusitado do livro é que ela busca não a economia formal que a gente conhece, né? Ela busca o que está por trás de uma economia que, pelo menos ali nos anos 30, final dos anos 30, início dos anos 40, não se falava, né? Essa questão da condição do professor, da condição do intelectual, a moda, né? Como fator econômico, né? Quer dizer, essa renovação da visão econômica da Cecília, em que pesa isso da construção literária mesmo dela, né? Quer dizer, essas reflexões, elas estão além do econômico, elas são sociais mesmo, né? Quer dizer, vamos falar um pouco sobre isso. Dando uma olhada assim geral em outros artigos, né? Eu destacaria primeiramente que ela talvez seja a única mulher ou uma das únicas mulheres que publicou nesse periódico durante todo esse tempo, né? Um meio eminentemente, né, dominado pelos homens, né, a área da economia, e de fato, assim, né, ela lida com números, né? Quando ela fala lá do mercado enfim, da vida dos professores e de como eles
são mal remunerados, né, de como eles são desvalorizados não só pelo governo, mas dentro da própria sociedade, né, ela além dos números, ela está interessada, a meu ver, nessa questão social. Ela está interessada nas pessoas, né? Tanto que ela dá muito, ela reproduz, né, muitas falas de professores que ela entrevistou, né? Então, ao lado digamos, da letra fria, do número, né, do cálculo, existe ali a sensibilidade dela mesmo, de Cecília Meirelles ali, é, construindo um texto que, de fato, vai para além da economia. Então, a meu ver, o texto dela, os textos dela, digamos que eles destoam um pouco do tom que eu imagino que me pareça geral dos demais artigos, né, das demais contribuições dos outros autores, dos outros estudiosos, geógrafos, economistas que contribuíram para essa revista. Esse país que está no horizonte dela parece que teima em não querer se modernizar, porque, como ela fala de problemas que são extremamente atuais, né? Quer dizer, a baixa remuneração do intelectual, a baixa remuneração do professor, a desvalorização do professor, e até um negócio curiosíssimo, porque ela chega a falar, no caso específico dos professores, da violência que eles sofrem, né, no lidar, né? Ela muito en passant, mas ela como educadora mesmo, ela devia sentir isso muito na pele, quer dizer, que já havia uma pressão psicológica muito forte em cima dos professores, né? Quer dizer, essa atualidade dos textos, de certa forma, ela espantou também? Isso de fato é algo que, né, eu que, digamos, né, já enveredei por essa área né, sou historiador, então, né, já dei aula, então de fato é impactante você ler os textos e ver que eles não são tão, não caíram, não dizem respeito tanto a um passado, mas essa realidade de alguma forma ainda está muito presente. E a Cecília, né, é importante salientar que ela, como você bem destacou, né, ela era professora, ela era uma pessoa extremamente envolvida no debate sobre educação nesse período dos anos 30, né, ela publicava uma coluna, né, que era no jornal Amanhã, uma coluna diária, assim, né, em que ela contribuía e ela dialogava diretamente com quem estava, digamos, Fernando de Azevedo, que fez as reformas educacionais, né, desse período dos anos 20 e 30, ela se refere nominalmente às reformas, nessas que são as chamadas crônicas de educação, né, que também já foram reeditadas pela Global, ela se coloca, né, dentro do debate, e uma coisa que eu até salientei aqui no texto de apresentação, né, digamos, o ímpeto dela, que eu acho que é uma coragem, né, como ela se coloca né, quando ela escreve os textos, contra os desmandos da ditadura do Getúlio Vargas, né, e é lógico que ela está escrevendo, e é isso que eu acho também outro dado impressionante, né? Ela está escrevendo esses artigos de 1939, 1940, né? Esses ensaios aqui. E essas crônicas de educação, essas crônicas remontam um pouco antes, mas elas também atravessam esses anos do Estado Novo, né? E ela não tem pudor algum de descer a lenha mesmo no Getúlio, em todo desmandos, né? Tem um artigo aqui nesse livro, né, no País no Horizonte de Sicília, que é o artigo sobre o mercado de trabalho, né, das mulheres, e ela comenta, ela menciona o Estatuto da Mulher e ela diz com todas as letras, né, a grande machadada que o Getúlio dá na aprovação do Estatuto da Mulher, né, com o Estado Novo, né, estabelecimento do Estado Novo, ele simplesmente joga uma pá de cal, ele atrasa a vida, né, atrasa a discussão a respeito da inserção da mulher, né, no mercado de trabalho. E é importante lembrar que você ser contra o Getúlio Vargas nessa época era muito pesado. Até o Rubem Braga tem uma crônica que ele fala, né, num dos textos, numa das crônicas dele, ele fala assim que e o Rubem Braga também era, né, durante muito tempo, né, escreveu muitos textos ralhando totalmente, né, o Getúlio, dizendo que você ser contra o Getúlio era como você fazer parte de uma escola de derrotas, né, porque né, ele dominava, né, dominava as Ele era um massas. ícone na época. Mas a gente não pode esquecer que a Cecília deu guarida nesse período
a um grande revolucionário. Carlos Lacerda era assistente dela nos jornais, né? Quer dizer, ela, ela já tinha ali, ela já sabe com quem convivia, né? Agora, o impressionante também tem essa questão da econômica, e nesse artigo, por exemplo, que ele fala da profissionalização das mulheres, ela fala muito sobre um pressuposto curiosíssimo, porque a ocupação da mulher ela seria fundamental, e isso está provado mais do que nunca hoje, ao próprio desenvolvimento do país, que é o que ela fala também com relação às carreiras que poderiam ser profissionalizadas, né? Como a carreira dos militares. Quer dizer, seriam carreiras que aparentemente não eram vistas. A questão dos militares era uma questão de civismo, não era uma questão de profissão, né? Quer dizer, há esse sentido também de antecipação na Cecília, né? Quer dizer, ela estava muito além da poeta que a gente vê hoje. Existe essa imagem, né, digamos, enfim, do poeta, né, e também da Cecília Meirelles como né, ela é considerada, com razão, né, a maior nome da poesia em língua portuguesa, né, talvez, né, ao lado de Flor Bela Espanca e tantas outras, né, e sempre o poeta é ligado o poeta ele é uma figura etérea, né, ele está desligado do mundo, né, e a Cecília, não, a Cecília, né, ela tá muito envolvida pessoalmente com questões do tempo dela e procurando intervir no tempo dela a todo momento, né? Isso é uma constante, de fato, ela antecipou muitas coisas, assim, né? Ela, de fato, é uma mulher que merece ser estudada ainda por muito tempo, por tudo que ela fez, né? Existem crônicas, até esse meu colega, o professor Sérgio Altides, comenta que, além dessas crônicas de educação que foram publicadas, tem crônicas dela que ainda não foram publicadas. Então, tomara que os pesquisadores continuem pesquisando e descubram novos textos dela, porque, com certeza, ela é um manancial de novas ideias, né? Uma vertente também do pensamento da Cecília Meirelles, que pelo menos eu não lembro de ter visto coisas mais concretas sobre isso, que é a questão da musicista, né? Não que ela fosse uma musicista, mas o interesse dela pela música, né? Quer dizer, ela tinha um refinamento também de conhecimento musical muito profundo. Então, quer dizer, a gente poderia ter uma visão da Cecília hoje, a partir desse trabalho que está sendo editado, quase como uma mulher do renascentismo, né? Aquela mulher que tem uma ampla visão cultural e se reflete um pouco na poesia dela. O Cancioneiro da Inconfidência é um trabalho de cunho político. Então, quer dizer, aquela estrutura do mero simbolismo está muito distante da obra como um todo da Cecília. É essa a visão que você tem como editor da Cecília? Eu vejo assim que, claro, ela digamos, ela tem uma sensibilidade, né? Ela tem uma coisa, digamos, poemas, digamos que existencialistas mesmo, né? Tem poemas bastante, digamos, até isso às vezes é um problema, né? Para muitas pessoas poemas tristes, né? Enfim, poemas que mostram como ela sentia muito, né, as coisas e conseguia traduzir isso, né, em verso, né. Agora, ao mesmo tempo em que existe, né, enfim, a poeta sensível, terna, carinhosa, né, com um olhar assim muito fino e muito tocante, né, que eu acho que é o que apaixona as pessoas, né, que leem Cecília desde o começo, né, as pessoas se identificam porque ela faz um mergulho nela com o qual nós nos reconhecemos. Ao mesmo tempo disso, eu vejo a Cecília muito chão. Eu vejo ela assim, uma pessoa assim, e a paixão dela pela música, de fato, ela até tem uma entrevista, uma entrevista dela, acho que é uma das últimas entrevistas dela, ela comenta o quanto que ela gosta e quanto que ela ouvia a música intensamente. Há um livro fabuloso dela, que é o Batuque, Samba e Macumba, né, que ela faz um estudo dos ritmos das vestimentas. Esse livro também já está reeditado. Ela, de fato, ela tinha um conhecimento cultural muito amplo, assim, a música, sem dúvida, né?
há um livro dela, né, que é o Vaga Música, que é de 1942. E é interessante pensar também outra coisa que eu gostaria de destacar, né? Esse livro, O País no Horizonte de Sicília, os artigos são de 1939 e 1940. Ao mesmo tempo que ela está escrevendo esses artigos, ela está escrevendo O Viagem, né, que é de 1938, depois publica, né, ganha o prêmio. Ela já devia estar escrevendo o Vaga Música, isso que também é uma coisa que, de alguma forma, me seduz. Né? Ao mesmo tempo que ela está escrevendo esses ensaios para essa revista de economia, ela está escrevendo poesia no auge, na melhor qualidade. Isso eu acho incrível, eu acho incrível. Que é até engraçado, porque ela chega a criticar os prêmios da Academia Brasileira que ela acaba ganhando depois, né? Essa coisa interessante. Agora, a Cecília tinha essa coisa com a cultura popular muito forte também, né? Ela teve essa visão, esse olhar atento até para os compositores populares de sua época e tal, essa coisa toda. Agora, o que é que a gente ainda tem aí por vir da Cecília? Porque há algum projeto mais delineado, digamos, junto à Global? Como é que está essa questão dessas edições dos livros da Cecília? Não há alguma coisa assim... o que... eu tenho essa expectativa aí, né, de que, né, com essa informação de que existem muitas crônicas dela desse período, né, que não foram publicadas, desse período dos anos 30, 40, né, é o que eu sei que existe, mas confesso que não me arvorei a ir atrás disso, né. Quando eu me refiro às crônicas, né, são esses volumes das crônicas de educação, né, são dois conjuntos de crônicas, né, crônicas de educação e crônicas de viagem, né. Eu já tive essa informação, já, né, como eu falei, o professor Sérgio Alcides, outros pesquisadores também já escreveram que, olha, existe muito mais crônicas, né, que não foram publicadas do que essas que foram organizadas pelo Leodegário Azevedo, né, que foi quem fez essa reunião das crônicas de educação e das crônicas de viagem. Mas, de fato, no momento não existe nada em vista, né? Espero aí topar com uma surpresa aí, mas no momento não há nada, não. Maravilha, Gustavo. Maravilha. Vamos esperar novas Cecílias. Tá ótimo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Muito obrigado, Maurício. Muito obrigado mesmo.